Muito bem, essa é a Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site, que você, é claro, já conhece, futura.org.br. Está aí na sua tela o nosso programa ao vivo para você assistir de qualquer parte do mundo pelo seu computador, tablet ou celular. Bom, e falando em site, você em casa, alguma vez já fez uma compra pela internet? Bom, o faturamento do comércio eletrônico, chamado e-commerce, cresce a taxas de mais de 25% ao ano no Brasil, um ritmo 5 vezes mais acelerado do que o comércio tradicional. O setor movimentou mais de 12 bilhões de reais entre janeiro e junho deste ano, uma alta de 24% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Uma pesquisa do Ibope aponta que as mulheres na região sudeste são as mais assíduas nos sites de compras online. Essa prática tem crescido em todas as regiões do país, mas ainda provoca muitas dúvidas em relação à segurança das transações e aos prazos e à confiança nas entregas. Se você ainda não comprou nada pela rede de computadores, provavelmente vai comprar em breve, então acompanhe essa conversa em que recebemos aqui no estúdio o Rodrigo Bandeira Santos. Ele é diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico do Rio de Janeiro. Aqui ao meu lado está o Lincoln Werneck, ele é consultor técnico comercial do Grupo Clave Segurança de Informação e diretor-geral do Instituto Coaliza. Também conosco no estúdio está o Alessandro Lima, presidente da empresa eLife. E daqui a pouco a gente também fala com o Alexandre Crivellaro, ele é diretor do Ibope e-commerce. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Você já sabe que tem canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. O primeiro deles é no facebook.com/canal Futura Oficial, que já está aí na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar a sua questão, que daqui a pouquinho eu apresento aqui no estúdio para os nossos entrevistados. Também pela internet, aproveite o Twitter, marcando aí a sua dúvida com o perfil @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil, ligue aí 0 operadora 21 2273 5020 enquanto você manda o seu recado. Eu dou aqui as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Tudo bom? Beleza? Quero começar já apresentando para quem está em casa. A gente preparou aí um gráfico mostrando alguns dados computados aí, uma pesquisa recente sobre o comércio na internet. Vamos colocar na tela? Tá, então, comércio eletrônico no Brasil, apenas no primeiro semestre de 2014, o comércio eletrônico brasileiro registrou faturamento de 16 bilhões de reais, um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. E até o final do ano, a previsão é atingir uma receita de 35 bilhões de reais. Esses dados aí do relatório Web Shoppers, divulgado pela Ebit, que é uma empresa especializada em informações do comércio eletrônico. E aponta aí, a gente tem mais uma tela mostrando os segmentos, né, que mais se destacaram. A categoria de moda e acessórios manteve a liderança e conquistada há um ano nas vendas do comércio eletrônico brasileiro. Na sequência vem o setor de cosméticos, perfumaria e saúde, depois eletrodomésticos, livros e assinaturas de revistas, telefonia e celulares e informática. Bom, havia uma grande expectativa do mercado em relação à Copa do Mundo do Brasil nesse ano, o evento que provocou aí muita discussão nas redes sociais, uma expectativa de comércio. Eu quero saber se houve um reflexo diretamente aí de ter a Copa do Mundo no Brasil para real aumento nas vendas na internet. Quero começar ouvindo você, Rodrigo. Boa tarde, Cristiano. Essa expectativa era presente no mercado varejista nacional, principalmente na aquisição de televisores e de televisores até de telas maiores. Ela se confirmou em parte, né? Mas, em parte, o comércio varejista não teve o êxito da venda que pretendia para o período da Copa do Mundo, né? Ficando agora a expectativa de datas presentes ainda no ano de 2014, que é o Black Friday e o Natal também desse ano. Uhum. Falando do Black Friday, né, que é uma data, de certa forma, nova ainda aqui no Brasil, em que supostamente as grandes redes colocam seus estoques aí em promoções com preços mais baixos. A gente comparando com os preços de outros países, baixa aqui no Brasil, mas não baixa tanto, né?
Baixa, de certa forma, existe uma redução de preço, né? Em pesquisas recentes foi constatado que esse ano, especialmente, é esperada uma redução superior a 50% versus 2013. E, além disso, outro ponto também importante ser comentado, a confiança do consumidor, ela progrediu, assim como a participação das empresas através da concessão de descontos. Hoje, mais de 50% também dos consumidores declararam a intenção de compra no período do Black Friday e confiar no real desconto versus um outro percentual que apenas vai acompanhar e versus percentual que efetivamente não acredita no desconto efetivo. Quero aproveitar e mostrar para você de casa, na internet, o site da empresa iBit, de onde eu tirei aqui, nós tiramos na produção essa pesquisa de Web Shopper. Você pode buscar aí essa pesquisa na íntegra para saber um pouco mais. Eu quero saber do Alessandro, que está aqui com a gente. Obrigado, Alessandro, mais uma vez pela presença. Ao que se deve esse fator de que o comércio na internet tem crescido tão mais do que o comércio comum, o comércio de rua, dos shoppings, das lojas de rua? Na verdade, as pessoas elas estão comprando mais computadores, né? Estão tendo mais acesso à internet no Brasil. Historicamente, os números até do próprio Ibope mostram isso. E cada vez mais as pessoas perdem um pouco o receio, né, de questões de segurança e se educam mais para comprar produtos pela internet. Quando a gente fala de e-commerce, a gente pensa muito na finalização mesmo da compra. Mas a gente não pode esquecer que a busca de informações antes da decisão de compra também faz parte do e-commerce. E com o crescimento das próprias redes sociais, né, são 89 milhões de usuários brasileiros que usam Facebook, né, quase metade da população brasileira. Muita gente usa as próprias redes sociais e encontra amigos que compraram um produto, né, ou seja, acabam usando esse ambiente para ajudá-las no processo de decisão de compra de um produto. Isso é interessante. Serviço. Então, a pessoa, na verdade, pode nem finalizar a compra por um site, ela pode até comprar na loja real, física, na rua ou no shopping, mas ela vai buscar informações sobre o produto antes na internet, para ter certeza daquilo que ela quer comprar. Exato. Esse comportamento ele já é mapeado, algumas empresas sabem disso. E, claro, ainda existe um outro desafio, que muita gente também nem utiliza a internet, mas utiliza não o computador de mesa, utiliza o tablet, utiliza o seu celular e muitas vezes com medo de finalizar naquele ambiente, compra no computador de mesa ou mesmo compra na loja física, entendeu? Então esse comportamento ele ainda existe e um dos desafios de quem mexe com marketing na internet é fazer com que essas pessoas finalizem a compra também ali na internet, né? Tanto é que, por exemplo, alguns sites de comércio eletrônico têm a opção de você buscar no site, mas comprar por telefone, tá? Porque para aqueles que têm mais medo de usar a rede, não tem muita familiaridade, podem finalizar pelo telefone. Essa questão do medo e do receio é importantíssima você ressaltar que quando a gente já começou o programa aqui, em 5 minutos já chegaram várias perguntas para a gente exatamente sobre essa questão. Sim. Então você de casa pode e deve continuar mandando recados para a gente. Quero aproveitar e já colocar as perguntas da Rosana e da Luma que chegaram para a gente aqui. As duas citam questões que já tiveram experiências de comprar pela internet. Mas a Luma, por exemplo, diz que tem muito medo da confiabilidade das lojas. A Rosana diz que já teve problemas com entrega, que acha as lojas desorganizadas. E aí eu quero saber do meu amigo Lincoln Werneck, o que as empresas têm feito para tentar quebrar esse mito, essa ideia de que ainda muitos consumidores brasileiros ainda têm, de que comprar pela internet não é seguro, ou de colocar seus dados lá, seu cartão de crédito, alguém vai cloná-los. Apesar de tanta gente ter comprado e os números apresentarem um aumento nas vendas, ainda tem muita gente com medo de comprar pela internet. Isso, Cris, é verdade. As empresas, elas têm a forma de proteger os seus sites, principalmente as grandes lojas, os grandes varejistas do Brasil. Agora, o consumidor ele tem que ficar preocupado quando ele acessa algum site com alguma promoção. Uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas é o seguinte: o valor daquela compra é muito discrepante ao valor que está na loja física, então desconfie, né? As empresas elas buscam selos de garantia para aquela venda, né? E, além de tudo, alguns sites apresentam já o nome, né, da empresa, o CNPJ e o endereço. Então, são dicas importantes para que o consumidor possa efetuar sua compra segura. Agora, se você desconfia daquela loja, e se a loja não é física, se ela não existe uma loja física, né, que repassa toda a informação para o ambiente virtual, né, você procura desconfiar e procura também evitar a compra. Uma outra coisa importante que a gente não precisa falar somente do site, né? É importante que a sua máquina, o seu computador esteja protegido.
né? É importante que sua máquina esteja com um bom antivírus, né? É importante que você, ao receber alguns e-mails, né, não saia clicando, né? Que a gente chama muito do síndrome do clique aqui, que as pessoas clicam, né, e involuntariamente infectam as suas próprias máquinas. Né? E isso, o cybercriminoso, ele fica esperando justamente você entrar num site de comércio eletrônico, e isso aí depende do tamanho da loja, tá? Se a sua muitas máquina... vezes existem até uns sites ou e-mails falsos que utilizam os logos e as marcas de grandes empresas ou de grandes bancos para mandar e-mail para as pessoas. Clica aqui, como você disse, você clica, você acabou de instalar um vírus aí no seu computador. Então é importante ficar sempre ligado e atento aos detalhezinhos na página, não clicar em qualquer coisa aí para não acabar tendo problemas lá na frente. Eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Alexandre Crivellaro, ele é diretor do Ibope E-Commerce. Alexandre, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, prazer. Prazer é nosso. Alexandre, o levantamento aí do Ibope aponta que o perfil desse consumidor, né, que utiliza compras pela internet, 59% são mulheres e entre elas as classes A e B respondem por mais da metade dos participantes do e-commerce. Quais os desafios principais aí para tornar esse perfil cada vez mais diverso frente aos desafios que a gente já está falando aqui no programa? O perfil feminino, ele na verdade foi uma inversão, né? O e-commerce era muito masculino e depois que as categorias de moda e acessório tiveram um sucesso aí no e-commerce, esse perfil virou, né? Quer dizer, as mulheres acharam um espaço para ela aí. Hoje, em número de pedidos, é muito superior, né, o acesso do feminino. Em volume de faturamento, é muito parecido, é praticamente 49-51. Então, o homem ele compra menos, mas ele gasta um pouquinho mais do que a mulher. Em relação à classe, eu acho que é uma questão de inclusão digital, né? Então, à medida que a gente consegue dar mais acesso para a classe C, para a classe DE, e não só via telefone, né? Quer dizer, a gente até foi falado aí que, né, o acesso no telefone ele é um pouco mais complicado, a compra no telefone é um pouco mais complicada. Então, eu acho que à medida que as pessoas vão tendo mais acesso à tecnologia e também ao pagamento, né? Ao pagamento, por exemplo, com cartão, parcelamento, hoje o cartão ele tem um problema do limite, né? Então, às vezes a pessoa até tem um cartão, mas não tem limite para parcelar. Então, na medida que a gente for conseguir resolvendo esses pontos, dando mais crédito às classes mais baixas, mais média e baixa, com certeza as pessoas vão procurar também comprar no comércio eletrônico. E essa proporção vai mudar. Bom, e uma questão que a gente tem reparado cada vez mais é que o frete grátis, né, aquela grande história do frete grátis, a partir de um número tal, de um valor tal na compra, tem atraído muitos clientes. Agora, a questão da própria logística no país tem colocado isso em xeque. Eu quero colocar essa pergunta para vocês todos aqui no estúdio. A gente está aí correndo o risco de perder o tão atrativo frete grátis para compras pela internet, Rodrigo? Eu acredito que com o passar dos anos, né, transportar no Brasil foi subindo, elevando o preço do transporte das mercadorias e para as lojas, né, foram elevadas também as despesas de uma operação de e-commerce. Então, assim, conceder um frete gratuito, quando o empresário decide conceder, ele ou determina para qual região ele está concedendo esse frete, ou ele determina que é um frete para todo o território nacional, onde ele corre o risco de ter uma compra em regiões mais distantes. Mas tem pesado no bolso do empresário e hoje as empresas, de certa forma, estão um pouco mais contidas nessa expectativa de ofertar o frete gratuito. Quero ouvir do Alexandre, como tem percebido essa questão do frete, Alexandre, em relação aos custos também para o próprio empresário, né? A gente sabe que cada vez mais as lojas físicas têm que estar presentes também na internet para se manterem ativas e interessantes aí para os clientes, mas essa questão da logística tem pesado cada vez mais, né? A gente tem medido aqui o frete também. O frete hoje, em média, ele é mais ou menos 2% do faturamento total do e-commerce, a 3%. As lojas, enfim, a questão do frete grátis atraiu, logicamente, muitas vendas, né? Mas o próprio mercado percebeu que não dá para trabalhar assim, quer dizer, existe um custo de logística grande. E isso é um ponto hoje que vem sendo discutido no mercado inteiro, quer dizer, como que se coloca um preço de frete adequado, usando criatividade, enfim. O problema da entrega hoje, eu diria que é um dos maiores problemas do comércio eletrônico, não só em questão de custo, como também em reclamação, né? Porque às vezes a loja faz o papel dela corretamente,
envia o produto e tudo, e o produto não chega, ou chega com atraso e tudo mais. Então, é um ponto importante hoje, é um ponto que as pessoas discutem muito, e assim, parte do frete tem que ser repassado de alguma forma para o consumidor também, principalmente nas regiões mais afastadas. Para alguns produtos, assim, produtos de baixo custo, às vezes o frete chega a representar quase 50% do preço do produto, dependendo da região. Muito bem, você falou da questão das reclamações, eu quero aproveitar e colocar aqui a questão da Sônia Santos, que mandou um recado para a gente pelo Facebook. Obrigado, Sônia, pelo recado. Ela diz que sempre compra pela internet, que nunca teve problemas e dá algumas dicas aí para você de casa que não entrou ainda no mundo das compras virtuais. Ela diz que quando entra no site, ela procura sempre ver a reputação da loja em sites de reclamação. Eu vou mostrar aqui o que é bem frequente, o site que é super popular, a gente até já falou exatamente sobre eles aqui no Conexão. Vamos colocar na tela para você, que é o Reclame Aqui, é o site que a Sônia, nossa espectadora, indica também para ver sempre a reputação da loja e trocar ideia com outros compradores. É um site que de fato funciona e é até muito rápido, né? O Procon até já está perdendo até um espaço, de certa forma, nas reclamações, porque o Reclame Aqui, você coloca a denúncia ou reclamação sobre a loja, rapidamente alguém da loja vai entrar em contato com você para não ter esse mal comercial, digamos assim, essa maior divulgação da sua marca na internet. Então vale a pena você buscar aí a referência e saber como é que está a cotação da loja aí no Reclame Aqui. Agora eu quero saber do Alessandro, como disse aqui, cada vez mais as lojas físicas têm buscado a internet. É um caminho, não vou dizer sem volta, mas para continuar tendo um apelo, uma loja de rua ou de shopping tem que estar presente também na internet? Na verdade, não tem que estar presente, mas é uma tendência, né? Hoje, quando a gente fala de e-commerce, a gente pensa muito no comércio via computador mesmo, mas o que acontece, uma das tendências do e-commerce, na verdade, é o rompimento dessa barreira on-offline, né? Ou seja, hoje, algumas tecnologias já permitem que você vá numa loja física, pare em frente a uma prateleira, aquele produto, por exemplo, dispara um aviso para o teu smartphone, para o teu celular, que você tem uma oferta, um cupom, se você levar aquele produto na hora, né? Então, cada vez mais os varejistas físicos, né, que têm lojas de tijolos, vão trabalhar em conjunto com suas operações online, né, para criar tipos de ofertas desse tipo. Hoje você tem tecnologias como o iBeacon, por exemplo, tecnologias baseadas em Bluetooth, que junto com os aplicativos de e-commerce, né, que estão sendo desenvolvidos para smartphone, vão fazer com que os consumidores cada vez mais não sintam mais essa diferença entre vou parar para fazer e-commerce no computador ou estou no supermercado e o supermercado lembrou que meu leite acabou e eu vou aproveitar e encomendar aquele produto. Muitas vezes o produto nem está disponível no espaço físico, no varejo físico. Ele está disponível apenas no e-commerce, mas como eu estou no espaço do cliente, eu consigo encomendar esse produto por aquele espaço. E é uma tendência de fato, né? A gente vê recentemente a divulgação da Apple, da carteira virtual, né? De você utilizar, aqui no Brasil ainda não está disponível, mas você utilizar o seu celular como uma carteira, o Google também, o Google Wallet já está desenvolvendo esse tipo de operação, que você com o seu celular ali passa no scanner ou manda uma mensagem, enfim, já debita da sua conta, você nem vê o dinheiro e o produto está chegando na sua casa, às vezes no mesmo dia, antes mesmo de você chegar em casa. Vindo do shopping. Agora, eu quero saber do Lincoln em relação aos direitos do consumidor. O consumidor que compra pela internet, ele tem os mesmos direitos de quem compra numa loja convencional? Tem os mesmos direitos, né? E ele tem o direito do arrependimento, né? Quando ele recebe um produto, ele tem até 7 dias, né? Se não for de acordo com aquilo que ele recebeu, para devolver aquele produto ou até mesmo fazer a troca, né? Mas precisa ter tido um problema com o produto ou ele mudou de ideia, ele pode desistir? É o direito do arrependimento que ele tem, né? Ele tem esse direito de se arrepender daquele produto que às vezes, como eles estavam falando, né? Você numa loja física, você vê o produto, você pega o produto, você sente o produto. Na internet é diferente, né? Então, a legislação ela te leva um pouco a mais, ela te dá um pouco mais de direito quando a compra é feita pela internet. Você tem 7 dias, se arrependeu. Aí a questão de troca, de equipamento, como eles falaram, a entrega pode vir danificada, né? E a pessoa pode fazer essa devolução, né? E é importante também falar sobre a questão da segurança do site. Você perguntou da questão do empresário. O empresário ele tem que se preocupar em colocar um site seguro, né? Para que o seu cliente não seja afetado, né? No Brasil, a gente não tem ainda uma legislação específica para dados pessoais. Essa legislação ela está no Ministério da Justiça, ela já foi trabalhada e muito provavelmente em 2015 a gente vai estar debatendo aí o projeto de lei de dados pessoais. É importante que o empresário possa colocar o seu site mais seguro possível, né? Existem selos de segurança
né, onde o cidadão pode consultar. E existem dicas de cartilhas, por exemplo, no nosso site, que é o Instituto de Educação, o qualiza.org.br, existem 4 cartilhas que podem orientar o usuário a comprar de forma segura. Eu quero aproveitar que a gente já está encaminhando para o finzinho do programa, mas tem uma outra questão em relação a direitos e a segurança, que é a pergunta que o Jocélio mandou pelo Facebook. Obrigado, Jocélio, pelo recado. Eu quero mandar essa pergunta para o Alexandre, que fala com a gente pela internet. Alexandre, Jocélio pergunta aqui em relação a compras em lojas virtuais de outros países, que a gente sabe que cada vez mais o brasileiro está acessando sites que estão vendendo produtos de fora, enfim, seja dos Estados Unidos, a China também tem crescido muito aí com seus sites de compras, e ele pergunta se o consumidor brasileiro tem os mesmos direitos assegurados aqui no Brasil. Olha, boa pergunta. O que eu tenho visto é, assim, o volume está muito alto de compra no exterior, principalmente na China. A gente tem medido isso. O que a gente tem visto é uma boa prática desses sites, tá? Quer dizer, com uma transparência grande em relação ao acompanhamento do pedido, a entrega do produto ou a devolução do dinheiro, se o produto não chega. Então, esses sites estão tentando passar uma certa segurança para a gente em relação a você, ou se você não recebeu o produto, você recebe o dinheiro de volta e tem uma certa garantia do processo de compra, tá? Eu acho difícil devolver um produto para lá, para a China, acho difícil reclamar também. Eu acho que a questão é criar aí um processo que funcione, enfim, e é uma confiança mútua, né? Quer dizer, você está comprando lá, você espera que o produto chegue e eles acreditam na sua palavra que esse produto chegou ou não chegou para você, e assim o comércio vai acontecendo, tá? Sem dúvida. Eu quero aproveitar aqui e colocar para você de casa o site do Ibope, onde você pode ter outras informações, inclusive sobre as pesquisas que citamos aqui. Vamos colocar aqui para você de casa, é o ibope.com.br, está aí na sua tela para você buscar essas informações, inclusive do Ibope e-commerce que a gente citou aqui ao longo do programa, e agradecer mais uma vez ao Alexandre Crivellaro por ter conversado com a gente. Obrigado, Alexandre. Obrigado, valeu, um abraço. Um abraço. Bom, a gente está chegando no finzinho do programa, eu quero aqui umas dicas rápidas de vocês aí. Primeiramente, Alessandro, para o empreendedor que está pensando em entrar na internet, ainda não colocou seu site ali para disponibilizar, passo a passo antes dele de fato se colocar aí para a rede, que uma vez ele com o seu site lá, ele pode ter uma série de problemas se não for bem construído antes. Então, o que se faz antes de abrir um site? Para o pequeno empreendedor que quer abrir um e-commerce, na verdade, a gente aconselha que ele procure um marketplace já consolidado. Então, ele não precisa entender de tecnologia para desenvolver com bits e bytes o seu e-commerce. Ele procura um marketplace já consolidado, que é tipo, no próprio provedor de acesso, às vezes existe, num portal, eles têm também. E esses portais, esses provedores abrigam a loja de e-commerce desse pequeno empreendedor. E aí, investir em promoção, né? Investir em anúncio, investir, por exemplo, nas redes sociais, porque as redes sociais espalham bastante esse conteúdo do e-commerce, né? E, obviamente, o resto fica com um pouco de sorte, né? Ele precisa... Mas, basicamente, ele não precisa mais entender de bits e bytes. Essa é a dica. Legal. Lincoln, para o consumidor aí que ainda não entrou nessa esfera de começar a fazer compras pela internet, que uma vez que se começa é difícil separar, né? Que você começa a ver que é fácil, que você tem de fato um serviço bacana. Qual o passo a passo antes de começar a colocar ali seus dados e fazer a compra pela internet? O e-commerce é um facilitador, né? A pessoa não precisa sair de casa para comprar aquilo que ela deseja naquele momento. Então, o passo a passo para o consumidor é que, primeiro, ele tem a máquina dele íntegra, né? Para que ele tem que ter a certeza que a máquina dele não está afetada, que não tem nenhum vírus instalado, né? Se ele sentir alguma lentidão na máquina, pode ser indício de alguma coisa errada. Não quer dizer que é algo errado. Então, é preciso que ele tenha a segurança na máquina dele. O segundo ponto é que quando ele acessar um site de comércio eletrônico, ele verifique todas aquelas informações, o preço, né, se for um preço muito absurdo, os selos de garantia que garantem que aquele cadeado que tem na telinha também ajuda? Ajuda, o cadeado ajuda, os selos de segurança ajudam, os dados do site também ajudam, né, o nome, CNPJ, o endereço. A dica da telespectadora em relação ao Reclame Aqui, o site do Procon, ou seja, é todo um conjunto para aquele consumidor vá na internet e faça a sua compra de forma segura. Muito bem. Rodrigo, é um caminho de fato sem volta, cada vez mais a internet vai estar presente, então eu queria que você fizesse uma projeção. A gente já tem visto crescendo cada vez mais, né? As empresas estão cada vez mais investindo nessa área e o consumidor também cada vez mais vai começar a comprar mais pela internet.
É um caminho sem volta, de fato. As empresas elas precisam buscar capacitação para atender ao consumidor que cada vez é mais exigente e o consumidor, seguindo todas as dicas que aqui vimos no programa, ele precisa também buscar informações e verificar se aquela compra, aquele site pode atendê-lo na região ou com determinada mercadoria. É uma tendência inevitável, as empresas precisam buscar essa capacitação e oferecer para o consumidor um serviço digno para que saia esse mito de que comprar na internet é perigoso, mito e também generalista demais. Muito bem, então. Você de casa aí, se aventure com segurança na internet, seja para fazer compras ou para pesquisar os sites do seu interesse. Obrigado aos nossos 3 entrevistados aqui no estúdio, foi um prazer recebê-los no Conexão de hoje. Obrigado. Valeu. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.